Ok. É, Boa tarde, pessoal. O nosso grupo vai apresentar sobre o Pydantic AI, né? Nosso grupo é composto por mim, Pedro. Depois vai apresentar o Eric, depois o Leonardo, depois o Eduardo, depois o Thiago. Para começar, antes da gente falar sobre o Pydantic AI, seria interessante a gente comentar sobre o Pydantic. Porque muito do que o Pydantic AI faz é trazer os conceitos do Pydantic para o conceito de LLM, principalmente voltado à conexão com API, tudo mais. Então é interessante saber o que que o PyDantic faz antes de saber como ele lida com LLMs. O PyDantic, na verdade, ele é uma biblioteca de validação de dados, certo? Então ele serve para confirmar que os dados que você está recebendo são válidos, do tipo correto, fazem parte do conjunto espacial, é, de dados válidos e possíveis, certo? Então, para isso, ele faz uma validação de dados durante a entrada desses dados. Ele também trata de certas conversões de tipo, que forem possíveis, obviamente. E ele faz um pouco de serialização, mas essa não é a parte mais importante, certo? E isso tudo tem como objetivo simplificar o desenvolvimento, né? Principalmente de softwares muito complexos ou que se utilizem de dados externos obtidos de forma programática, como, por exemplo, APIs ou bancos de dados, que você busca os dados e você não chega a ver esses dados manualmente, você já recebe eles e já usa eles como input em alguma outra parte do sistema, certo? E por que que isso é necessário? O Python, ele é fracamente tipado, né? Ele tem uma tipagem dinâmica. Significa que você pode pegar uma variável e utilizar ela para vários tipos diferentes. Você pode colocar uma string ali, depois colocar um inteiro, depois colocar um float, depois colocar um objeto. E ele em nenhum momento vai reclamar porque é dinâmico, certo? Isso é muito bom porque facilita as pessoas aprenderem a usar Python, aprender a programar. E também facilita para você fazer desenvolvimento de softwares pequenos. Mas quanto mais o software cresce e maior o número de variáveis, mais se torna difícil de você lembrar qual variável é que tipo, em que formato, né? Isso também, se você estiver trabalhando com diversas pessoas no mesmo software, você não tem como saber 100% o que cada variável é se não houver uma confirmação de como as coisas funcionam, certo? E isso pode gerar o que a gente chama de objetos inválidos. Então você gera um objeto que deveria ter um conjunto de atributos, mas um desses atributos está errado, está em um tipo errado, ou tem um valor errado, e isso pode gerar um erro no futuro quando você for tentar usar esses atributos. E para você descobrir que o problema, na verdade, é que o atributo de entrada estava errado, isso às vezes pode dar um bom trabalho até você encontrar exatamente de onde esse atributo vem e você confirmar essa tipagem ou confirmar que o valor não faz sentido. Então, o PyDance tenta resolver isso tudo fornecendo uma forma fácil de você garantir a tipagem dos dados que estão entrando no seu sistema, certo? Como é que ele faz isso? A primeira forma é validação de tipo durante a inicialização de objetos. Então, quando você cria um objeto, você vai indicar para o PyDantic que tipo cada argumento tem que ser, se tem que ser um string, float inteiro, certo? E ele vai garantir que esses resultados estão corretos, que esses tipos estão corretos. Se algum tipo não estiver correto, ele vai subir um erro, é, de forma bem explícita, dizendo em qual objeto, em qual parte do código, e que tipo ele está recebendo, ao invés do tipo correto. Isso facilita muito você descobrir qual o problema e você consertar isso. Junto disso, ele também faz por padrão conversão de tipo, que você pode desligar, mas ele faz por padrão conversão de tipo. Então, se você tiver, por exemplo, um inteiro dentro de uma string, e aquilo ali deveria ser só um inteiro, ele faz essa conversão. Claro que conversões mais complexas ele não faz, mas as mais simples ele faz sozinho, certo? Você também pode fazer validação avançada, né, de alguns tipos que não são tão simples quanto somente um inteiro ou uma string, como, por exemplo, uma string específica para e-mails, em que é esperado ter um nome, arroba
domínio, certo? Então você consegue fazer isso com PyDentic. Você também consegue, por exemplo, definir uma lista de valores possíveis ou até mesmo um espaço de valores, né? Então, um valor mínimo e um valor máximo, certo? E se nada que o PyDentic te entrega for o suficiente para sua regra de negócio, você também consegue fazer validação de tipos customizados. Então, você consegue fazer uma função que vai validar aquele dado sem você ter que se preocupar em encontrar a forma certa de fazer isso pelo PyDent, que você pode fazer a sua própria função, certo? É, dentro do Python, existe já o sistema de data class, né, que ele é built-in, que faz algo semelhante ao que o PyDent que faz. Ele fornece type hints pro seu código. Você define que tipo de variável ele vai ser, mas ele não garante aquela validação. Então você consegue, quando você estiver escrevendo um código a partir daquela documentação, ele vai te recomendar qual tipo de cada argumento, mas ele não vai garantir que aquele argumento está correto. Se você enviar um tipo errado, o data class não faz nada, o objeto é criado normalmente. Essa é a grande vantagem do PyDent, que ele garante que aquele objeto é criado de forma correta, além de fornecer também os type hints, certo? Ao mesmo tempo, ele não é built-in. Então você tem esse problema de você vai ter que instalar em qualquer ambiente, certo? E ele também não é tão otimizado quanto o Data Class, exatamente por ser built-in. Mas geralmente você não vai usar PyDantic em literalmente todas as classes, porque isso poderia realmente levar a alguma perda significativa de tempo, mas não é algo muito grande, certo? E outras bibliotecas também utilizam PyDantic, então isso é algo bem usado na no mundo Python em si. Então você vê que, por exemplo, a biblioteca de Transformers, lá da Hugging Face, é, utiliza, Fast API também usa, LangChain, que inclusive foi apresentado na última aula, se não me engano, também usa, e Airflow também usa, certo? E agora a gente vai fazer uma demonstração bem simples de como o PyDantic funciona. Eu vou trocar aqui para o VS Code, vocês estão vendo o VS Code, certo? Sim, estamos Ok, vendo. tá ótimo, certo? Bem, essa primeira célula aqui é um exemplo de como data class funciona, né? Então você percebe que eu preciso importar o data class, tudo mais, eu coloco uma anotação de classe aqui, certo? Que vai indicar que essa classe user vai ser uma data class. E para isso eu forneço os dois argumentos dela, que vai ser name, que é uma string, e age, que é um inteiro, certo? Quando eu faço isso daqui, é a mesma coisa que definir esse init aqui, né? Então, name vai ser uma string, age vai ser um inteiro, e self.name vira name, e self.age é name. Self.age é o age, né? É a mesma coisa, só que fazendo isso de um formato mais simplificado. E aí eu vou definir também uma função de birthday que vai usar esse age, só para a gente poder testar, certo? Então vou rodar aqui, né? Você repara que ele printou 31, que é exatamente o age mais um, certo? Isso porque eu estou enviando o age como o inteiro. Se eu comentar esse usuário aqui e colocar esse outro, que já envia o age como uma string 30, você vai ver que vai crashar. Exatamente porque ele não consegue concatenar uma string com inteiro, certo? Isso daqui é um grande problema do sistema de data class. Como eu comentei, ele não faz a validação de tipo, ele só te dá o hint. Então, se eu colocar o mouse aqui em cima do user, ele mostra aqui, ó. Age tem que ser um inteiro. Mas se eu não enviar um inteiro, ele também não reclama. Ele simplesmente aceita, certo? Então, para usar o PyDantic, é, dá para usar o PyDantic para resolver esse tipo de situação, né? Então, para usar, né, é simples, você instala ele pelo pip, nada demais, certo? E aí você importa o base model dentro do PyDantic. Daí você cria uma classe herdando do base model. E aí você faz a mesma coisa, né? Você define o name como string e o age como inteiro dessa forma aqui, sem se preocupar com ah, o init. Ele vai fazer a mesma coisa de gerar um init entre aspas secreto que a gente não tá vendo que faz isso daqui, certo?
Então aqui eu posso rodar, né? E ele deu 31 de novo, porque eu tô enviando age como um inteiro, certo? Se eu enviar age como uma string, 30, né? Obviamente ele não vai conseguir fazer nada com isso e ele vai reclamar. Específico, ele fala: input should be a valid integer, unable to parse string as an integer. Então ele tentou transformar a string em um inteiro, mas ele não conseguiu. Não faz sentido, certo? Agora, se eu enviar o 30 como uma string, ele já faz essa conversão de tipo certinho, certo? Então essa é uma vantagem do Pydantic. Ele não só faz a validação do dado, ele também tenta fazer essa conversão para garantir que se for uma coisa simples, um erro pequeno, dá para resolver sem ter que se preocupar muito em mudar como código ou fazer as conversões de tipo anualmente, certo? Aqui tem um outro exemplo onde a gente faz a gente define a cor, né, do usuário, não que faça sentido, mas é só pelo exemplo mesmo. E a gente define aqui uma lista possível de cores que o usuário pode ter, certo? Que no caso é vermelho e verde, né? Essa lista vem do typing, não vem exatamente do Pydantic, mas não tem problema, né? E se eu enviar aqui como red, ele funciona certinho, certo? Agora, se eu tentar enviar o blue, que não existe dentro dessa lista aqui, ele vai reclamar, vai gerar um erro e falar que o input tem que ser red ou green, mas blue foi enviado, certo? Isso aqui facilita você encontrar qual o erro e como corrigir esse erro sem você ter que manualmente ficar printando as coisas, né? Um outro exemplo interessante aqui é de uma coisa um pouco mais complexo, né? Então vamos colocar aqui o weight, né? O peso. Você vê que eu defini aqui um conjunto de regras em que o weight tem que ser float e tem que ser GT0. GT greater than, maior que. Então tem que ser um peso float maior que zero. Se eu enviar 65,5, por exemplo, 65,5, ele funciona tranquilo. Agora, se eu enviar, isso aqui nem precisava estar aqui. Agora, se eu enviar menos 65,5, ele já vai reclamar e dizer a mesma coisa. Input should be greater than zero, só que o input value foi menos 65. Então ele diz exatamente qual o erro e qual o input que ele recebeu para você poder corrigir, né? Se você quiser fazer alguma coisa um pouco mais complexo, o Pydantic tem alguns módulos extras, como esse módulo de e-mail aqui. Então você instala ele, né, dessa forma e você importa aqui como um tipo extra, né? Então você pode dizer que, por exemplo, o usuário vai ter um e-mail que vai ser do tipo e-mail string. E aí você consegue enviar para essa classe, quando você for construir o objeto, esse argumento extra, e-mail, certo? E funciona certinho. Agora, se você enviar um e-mail inválido, por exemplo, que não tiver o arroba aqui no meio, ele vai reclamar e vai dizer que o valor não é um e-mail válido, né? O endereço de e-mail precisa ter o símbolo de arroba, certo? Então você pode garantir isso daqui para garantir usar isso para garantir que quando o seu usuário se cadastra no seu site, por exemplo, o e-mail que ele envia é um e-mail válido e não é um e-mail, uma string aleatória que nem faz sentido ser um e-mail, certo? E se você, por acaso, tiver alguma regra de negócio muito específica que você não consiga fazer, que você não consiga modelar usando os tipos bases do próprio Pydantic ou do typing, você pode importar esse field validator aqui e você constrói uma classe não, um método de validação para algum tipo. Então você vai definir aqui, por exemplo, age. Então ele vai querer validar o age, certo? Então ele vai receber esse age dentro do check age. E se o valor for igual a zero, for menor que zero, ele sobe um erro dizendo que, obviamente, a idade tem que ser um valor inteiro positivo, não faz sentido ser negativo, né? Então, rodando aqui, né, acontece a mesma coisa. Se você tiver um age 30, tudo certo. Agora, se você colocar aqui um age menos 30, né, ele reclama, né, também, dizendo aqui, value error, age must be a positive integer, né? Input value foi menos 30, certo? Então, o Pydantic ele tenta facilitar isso para que você não tenha que fazer manualmente várias funções
e métodos para conferir todos os inputs das suas classes. Ele já gera isso tudo para você bonitinho e te dá uma APIzinha pequena, porém robusta, para que você possa fazer essas validações de forma fácil, com pouco código e com pouco trabalho do seu lado, certo? Agora a gente vai passar para a apresentação do Eric, que vai explicar um pouquinho melhor sobre como o Pydantic AI funciona. Pode pegar a apresentação aí, Eric. Um segundo. Vocês estão vendo aqui minha tela? Tá carregando, cara. Agora foi. Só não tá em tela inteira, tá? Sim, com a tela inteira? É, a gente tá vendo o Canva. É, agora foi, Isso. agora foi. Show. Show, tá bom. Então, eu vou continuar aqui a apresentação do Pydantic, mostrando tanto aqui os slides quanto um exemplinho, né? No VS Code. Então, acho que a grande pergunta é por que que essas saídas estruturadas são importantes para LLMs, né? E a resposta é relativamente simples. Quando você faz uma pergunta para um LLM e ele te responde, muitas vezes isso não vem de forma completamente estruturada. Então, se você perguntar, por exemplo, quem é você? Ele vai responder: Olá, eu sou o ChatGPT, sou um modelo de linguagem, bibibi, blá, blá, blá. Mas às vezes a única coisa que você queria era especificamente aquele ChatGPT, né? Então, olá, quem é você? A resposta deveria ser ChatGPT. Então, essa você conseguir só a informação que você quer é importante, principalmente quando você trabalha com o ChatGPT integrado a outras tarefas. Então, por exemplo, digamos que você tem um sistema multi-agentes. E aí, a resposta de um agente é a entrada de outro agente. Quando você tem essas diversas respostas que são em linguagem natural, você tem uma dificuldade de integrar os sistemas porque você não sabe exatamente o que que é importante em cada uma das respostas. Então, ela vem com muito ruído. Você transformar isso em um JSON, por exemplo, já validado por meio é, do que foi mostrado ali no PyDentic, né, com o exemplo do user profile, por exemplo, que foi dado, é importante. Então, o que que ele faz? Você tem um texto, por exemplo, que é: meu nome é Carlos, eu tenho 30 anos. O modelo ele vai precisar te dar uma resposta que vai ser de acordo com o que você definiu na sua classe. Então, por exemplo, aqui eu tenho a classe pessoa. E a resposta, meu nome é Carlos, eu tenho 30 anos, precisa estar de acordo com a classe pessoa, que tem nome, que é uma string, que é Carlos, e idade, que é 30 anos. Então, o resultado deveria ser um JSON com o nome da pessoa, que é Carlos, e a idade da pessoa, que é 30 anos. Carlos vindo como uma string, idade como 30 anos. Outra questão que poderia ser, né, é que o nome precisa de, no mínimo, 2 caracteres. Ou o nome sempre precisa começar com maiúsculo. E por aí vai. Então, como que o Pydantic AI ele faz para ter certeza de que a resposta está de acordo com a classe gerada? Ele faz basicamente, ele tem um sistema de guarda que, quando você não tem uma resposta suficientemente satisfatória, você tenta gerar essa resposta novamente. Então, digamos que aquele usuário fez o prompt perguntando quem é você? E a resposta do LLM foi: meu nome é Carlos, eu tenho 30 anos. E 30 anos em extenso, né? Então, TRINTA-ANOS, né? 30 anos. O PyDentic vai ter uma etapa de guarda que vai checar se a resposta gerada pelo LLM veio de forma correta e compatível com o que foi definido. Então, ele pede para o LLM gerar em um formato de JSON lá, com nome e idade, e ele faz uma checagem se o nome tem mais de tamanho 2, se o nome começa com letra maiúscula, se a idade é entre 0 e 150 e se está como inteiro. Se alguma dessas questões não for validada, ou seja, tentar validar e for algo inválido, ele faz um retry. E como que ele faz esse retry? Ele reenvia para o LLM a pergunta explicando qual foi o erro da resposta dele. Então, por exemplo, digamos que a resposta foi 30 anos e extenso. Ele vai responder: olha, eu preciso. Você me deu essa resposta e isso gerou esse erro, que é um erro, por exemplo, de idade não está como inteiro. E aí o LLM vai tentar regerar a resposta
de forma correta. E aí, digamos que ele gera finalmente o nome Carlos e a idade 30 como 30. Ele vai passar pelo validador, ele vai checar que de fato isso é válido, e ele vai entregar como uma resposta final estruturada e validada. E quais são os benefícios, e os casos de uso disso? Primeiramente, isso é muito adequado quando você quer fazer um workflow automático. Então, aqui na direita, a gente tem um exemplo, de um sistema que é multi-agente, né? Ele faz diversas questões. Então, você tem uma etapa aqui de tradução, você tem uma etapa aqui que adiciona, citações, você tem uma etapa que transforma o texto em tópicos. Você precisa garantir que cada uma das respostas que vem de um agente está correta. Porque se o primeiro agente entregar uma resposta errada, ou seja, uma resposta inválida, o segundo agente não vai conseguir fazer a tarefa que ele quer Uhum, fazer de forma correta, porque o output do primeiro agente foi errado, estava inválido. uhum, Então você acaba tendo um erro que é considerado um erro em cascata, né? Todos a partir do primeiro que errou vão continuar errando. Então é muito importante você validar em cada etapa que, de fato, cada um dos agentes está fazendo algo correto. Ele também facilita o que a gente vai explicar, né, que é os function callings. Então, esse é o próximo slide, então eu não vou me adiantar, mas ele também facilita essa questão. E ele garante a consistência das automações, né? Eu queria só dar um exemplo rápido, de um caso em que eu e o Edu, que é outro membro aqui do grupo, a gente participou de um hackathon, que foi o hackathon do ONS, que tinha como objetivo fazer um chatbot, que tinha algumas, tarefas. E algo que destacou a gente no hackathon foi que ao invés da gente fazer um único agente que tentava fazer tudo, a gente fez múltiplos agentes que cada um executava uma tarefa. E a gente precisou, nesse momento, fazer com que cada agente tivesse uma validação específica. Porque se a gente fizesse só uma validação lá no final, se a resposta certa, isso seria muito custoso, porque a gente precisaria fazer com que todos os agentes refizessem aquilo que eles já tinham feito, ou seja, geraria um retrabalho muito grande, é, gerando tanto um custo operacional quanto monetário grande, quanto uma maior facilidade de encontrar aonde teve o erro em específico. Então a gente conseguia arrumar o agente em específico que estava propagando aquele erro. Eu vou trocar aqui do slide então para o VS Code só para mostrar um exemplo. Vocês estão vendo o VS Code? Não, você Não. tá compartilhando a tela cheia do. Agora tá. Ah, isso. pronto. Ah, calma aí. Agora sumiu, cara. Tá, deixa eu vou recompartilhar então. Acho que vocês estão vendo agora o meu VS Code? Sim. Tá bom. Então, vou só mostrar um exemplo. Esse é um exemplo mocado, tá? Para a gente não precisar necessariamente ficar usando o LLM. E eu garanti aqui que a gente vai ter alguns erros e acertos. Então, aqui eu acho que eu não preciso reexplicar o que já foi explicado, né? Mas a gente tem o user profile, que usa o modelo, tem o nome, a idade, o e-mail, e quando ele se juntou aqui para a base de usuários. E tudo isso tem algumas verificações. Então, por exemplo, a idade precisa ser um inteiro, o nome precisa ser uma string com tamanho no mínimo 2 e no máximo 60. E aqui nós temos algumas respostas que o LLM poderia dar, e aqui eu forcei ter respostas certas e erradas, tá? Então o nome ser espaço, ano, espaço, por exemplo. Então quando ele transformou o texto dele para um JSON, ele pegou o nome, só que ele pegou os espaços nas laterais. O nome ter só um caractere, vir vazio, ou vir o certo, que é Carlos, né? As idades serem uma string, um número negativo, por extenso, maior do que 120, ou o 25 em si, né? Alguns e-mails para validação, né? Então você precisa ter um arroba, enfim. Aqui tem certas tentativas, né? Para ele misturar tudo, e no final a gente consegue rodar aqui a demo. Aqui então eu rodei 5 vezes, e o que ele faz é que ele pega essas respostas de forma aleatória e tenta ir achando qual poderia ser com um formato válido, tá? Então, por exemplo, o time precisa ser formatado, né? Então eu uso o user format. E aí, quando a gente roda, só para mostrar aqui,
ele faz exatamente isso, né? Então, usando o CID 1824, né, ele tenta a primeira validação. O primeiro, ele veio com o nome B. Então, a gente já sabe que tem um erro aqui, ó, que é a string do nome precisa ser no mínimo 2 caracteres. O input veio B. E aí ele vai tentando, refazer até achar, por exemplo, Eric. Eric é válido. Idade, 25. 25 é válido. E-mail. E-mail válido. bad@space.com. Se juntou quanto? Date time 2025, 10, 20, 12, 64, 26. 56, desculpa. Que é uma formatação específica aqui no Python, que era a que eu defini. Beleza. Então, essa resposta aqui é uma resposta válida, diferente de todas as outras que foram geradas. Então, o resultado final é esse aqui. Eric, idade 25, e-mail Badspace, se juntou nessa data. Se viesse alguma coisa diferente, por exemplo, idade 999, eu defini que a idade não poderia ser 999. Então, ele vai tentar novamente fazer, gerar essa resposta da idade, mas sabendo o erro de que a idade aqui, ó, de que a idade precisa ser menor ou igual a 120, né? E aqui veio a idade 999. Então ele vai refazer para achar uma idade assim que, entre as opções, né? A única válida seria a 25, que é a idade correta. Aí eu vou passar agora para o próximo explicar a questão dos functions calls. Beleza. Vou pegar aqui a tela então, tá? Pode pegar. Estão vendo o slide, né? Ah, não, peraí. Estão vendo o slide, né? Carregando. Tá. Foi. Foi? Oi. Foi. Beleza. Então, dando continuidade aqui, né? Falando sobre as function tools, né? Ou as funções aqui que a gente vai chamar. E aí tá muito relacionado àqueles últimos pontos ali que o Eric listou. A gente vai ter situações onde a gente não vai delegar tudo, né, para LLM resolver. Então, o que são essas function tools de fato, né? Elas são mecanismos ali que o Pydantic AI ele fornece para que o modelo que a gente está usando ali ele consiga interagir com, vou botar aqui entre aspas, né, um mundo exterior. Que são basicamente os conhecimentos ali, as Uhum. informações que eu quero que o meu modelo use para ele poder gerar respostas mais precisas, né? Então, isso vai ser muito importante em três cenários, né? Que eles não estão necessariamente separados, mas são cenários que eles têm algumas características específicas. Então, por exemplo, quando eu tenho ali até o exemplo que o Eric deu, né? Eu preciso de realizar uma ação e eu vou usar esse resultado depois, de alguma forma, né? Então, um outro cenário onde isso é importante, onde eu tenho um contexto muito amplo. Então, é, nem sempre eu vou conseguir prever ali tudo que vai ser necessário no contexto para LLM para eu passar isso num prompt, né? Então, eu vou criar ali uma série de funções que vão me ajudar a entender e elas vão ser chamadas quando elas é, se tornarem necessárias. E a outra questão é a questão de confiabilidade, né? Então, em alguns casos ali eu vou querer um comportamento determinístico, né? Se eu chegar aqui, até aproveitando também o exemplo, chegar no chat GPT e perguntar quem é você, pode ser que ele me dê uma resposta de um jeito agora, e se eu perguntar novamente, ele vai me dar a mesma resposta, só que de outro jeito. Ou se eu fizer uma pergunta mais complexa, que depende de uma informação que tem ali alguma lógica por trás, né? Eu vou delegar essa lógica para minha ferramenta. Eu não vou deixar a LLM decidir qual vai ser a resposta. Ela vai só usar essa resposta para poder gerar, né? Na verdade, ela vai usar esse resultado para poder gerar uma resposta que usa aquele resultado. Mas a lógica em si não ficou na mão do modelo, Uhum. tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Como que a gente pode fazer isso, tá? Então, aqui eu estou focando nas ferramentas, mas a gente vai depois também ver o exemplo ali que com o agente e com a ferramenta sendo criada, tá? Então vamos imaginar que a gente já tem um agente criado aqui. E aqui é um exemplo muito simples, né? Então é uma função que rola um dado. E aí vocês vão ver aqui que tem um decorator, tá? A primeira forma de registrar uma função é via decorator. Então eu estou mencionando aqui o agente, era um agente que foi criado. E aí eu passo aqui toPlane. E aí eu declaro minha função e a minha saída, né? Como aí não é muito diferente do que a gente já está acostumado em Python. E tem aqui a docstring, né? Que é uma string que está falando basicamente, olha, role um dado de 6 lados e retorne o resultado.
E a outra forma, por exemplo. Ah, desculpa, tem uma diferença, tá? Repara que essa aqui é uma função que pega o nome do usuário, tá? Não é realmente, não tem complexidade nisso. Mas qual é a diferença? Aqui eu estou chamando de toolplane e aqui eu estou chamando de tool. Quando eu falo que essa ferramenta ela é uma toolplane, significa que eu não preciso de um contexto específico ali da conversa para poder gerar para poder ter aquele resultado, né? Então, isso aqui é uma função que vai gerar um número aleatório ali entre 1 e 6. Não tem muita complexidade nisso. Agora, por exemplo, nesse exemplo aqui, que eu preciso do nome do jogador, por exemplo, aí sim eu preciso de contexto. Então eu vou definir só como tool, e aí eu vou pegar o nome do usuário daqui, né? Então ele vai ter aqui um run context, e aí eu vou extrair a string, que é justamente o nome do jogador, tá? É, a outra forma de registrar essas ferramentas, que é uma forma que dá um pouco mais de controle em algumas situações, é numa lista quando a gente declara o agente, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um agente A que foi criado, tá usando o Gemini aqui, né? Ele tem algumas dependências aqui, que aí a gente vai ver mais no detalhe depois no exemplo, que nesse caso aqui é uma string, é a informação que ele precisa para o contexto, basicamente. E aqui eu tenho listado quais são as tools que ele vai ter acesso. Então, por exemplo, esse agente aqui, ele tem acesso às ferramentas de roll dice e get player name. Então isso é uma forma. E aqui é simplesmente o prompt, né? Que aí eu vou dar um contexto ali pro agente do que ele precisa fazer e tudo mais. Mas o importante aqui é basicamente isso, né? Aqui eu estou especificando quais ferramentas ele de fato tem acesso. Então, se eu não colocasse aqui o get player name, ele só ia poder usar a roll dice. É basicamente assim, o nome ele é bem intuitivo, ferramenta, né? A caixa de ferramentas de tudo que ele pode utilizar. Então, é uma forma também assim de fazer esse controle, né? Às vezes eu não quero que um agente consiga usar uma determinada função, ou eu consigo reaproveitar, né? Às vezes vários agentes vão usar a mesma função, eu consigo especificar dessa forma, tá? E aí, como é que isso funciona? Como é que isso vai funcionar na prática, né? Quando a gente usa ali o PyDent, que a gente declara ali as funções e faz esses registros, o PyDent QA ele vai extrair pela docstring mesmo, que é aquela descrição do que a função faz, e pelos parâmetros, ele vai extrair essas informações e ele vai gerar um JSON que vai servir como um manual de como usar aquela função. Então, nesse JSON vai estar ali falando quais são os parâmetros, quais são os tipos desse parâmetro, o que que essa função faz, o que que ela retorna. É realmente ali um manual, tá? E aí o agente, quando ele vai decidir ali pela. Aí depende do prompt, né? Mas ele vai entender qual é a função que deve ser chamada. E aí, como que ele usa essa função? Aí ele vai usar esse JSON. Então ele vai seguir essas regras para poder fazer essa chamada, tá? E é basicamente isso. Aqui eu tenho um exemplo aqui também rodando. É, por exemplo, aqui eu só estou fazendo os importes, né, do PyDent QI, do agente runContext, e alguns de tipo aqui que vão ser importantes aqui, por exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo de reserva em avião, tá? De assento em avião. Então aqui eu declarei aqui alguns tipos, por exemplo, janela, corredor ou meio. E aí defini aqui alguns tipos de assentos que estão ocupados, né? Então, por exemplo, na fileira um janela e 10 corredor, isso aqui tudo está ocupado, tá? Toda essa lista aqui. E aí eu vou, de fato, enfim, criei aqui o agente, então o agente reserva que está usando o Gemini, né? Ele vai receber também umas dependências aqui que são o string, e aí isso vai servir, vai ficar mais claro ali para frente para pegar o nome do usuário. E aqui eu dou o prompt para ele. Então, eu tô falando, olha, você é um assistente prestativo de reserva de aviões, de assentos de avião, né? Seu objetivo é ajudar o usuário a verificar a disponibilidade do assento e sempre trate o usuário pelo nome. Então, repara que aqui eu não falei especificamente, olha, você tem essas funções aqui para usar. Ele vai usar a função com base justamente nas declarações que eu fiz, tá? Uhum. Então, por exemplo, aqui eu tenho a função get nome usuário, e aí repara que ela vai precisar do contexto também. E eu tenho essa outra aqui que é, olha, o agente reserva, que é esse agente que eu criei, ele vai ter também essa ferramenta que é verificar a disponibilidade. Então aqui eu tenho a fileira, que é do tipo inteiro, e eu tenho o tipo, né, do tipo de assento,
que é. Ficou confuso a palavra tipo, né? Mas enfim, o tipo do assento que o usuário quer que está dentro desses tipos que eu declarei aqui em cima. Tá vendo? Pode ser janela, corredor ou meio, tá? E a saída disso vai ser uma string. Então, por exemplo, aqui a docstring é só realmente a explicação, como eu falei. Aqui não é booleano, tá? Teria até um bom ponto aqui para ajustar. Mas isso aqui é só uma validação, né, para garantir que o usuário não vai botar nada esquisito ali. Mas aqui é de fato o retorno. Então, se o assento a verificar está dentro da lista de ocupados, então ele está ocupado, se não está disponível, tá? E aí aqui vem realmente aonde a gente vai de fato interagir com a gente, né? Então, a mensagem que eu estou passando para ele aqui, e aí é como se fosse um usuário interagindo no chat, né? É basicamente, olha, eu quero reservar um assento na fileira 15 janela. Isso aqui tudo é uma string. Só que na minha função, né, eu tenho ali a fileira, que é um tipo inteiro, que está aqui na minha string, e janela, que é do tipo assento. E aí, como dependência aqui, eu também poderia ter criado uma classe, mas como a gente só tem o nome aqui, não tem outras informações de idade ou e-mail, tá só declarado aqui index, que é o meu nome, tá? Então, por exemplo, se eu rodar isso aqui, opa, Python uh, seeds.py. Ah, por exemplo, olá, Leonardo. Aí ele gerou, ele me tratou pelo nome, como eu pedi. Ele falou: olha, o assento na fileira 15, janela, não está disponível. Gostaria de tentar outro assento? Aí eu teria que mudar aqui para ele gerar, né? Mas repara que em nenhum momento eu, como programador, botei aqui uma chamada para essa função. Com base no prompt, ele entendeu que a ferramenta a ser usada era essa aqui, tá? E os tipos ele ajustou justamente ali com aquele manual. Se a gente for olhar aqui as reservas, o histórico de mensagens, por exemplo, eu vi aqui e botar Python results.py, a gente vai ver um histórico do que aconteceu aqui por trás, que a gente não, como usuário, acaba não vendo, né? Mas a gente vai conseguir ver aqui, ó, por exemplo, ó, aqui está o user prompt, tá vendo? É, e aqui ele vai falar, olha, model request. E ele vai falar, tu vai ser get nome do usuário. Contents, né? O conteúdo é Leonardo, que é o meu nome. Então a gente consegue ver justamente esse uso, né? E aqui de novo, ó, olha, com base no que eu falei, ele fala, ó, tem que verificar a disponibilidade do assento. Quais são os argumentos? Fileira, que aí é uns 15, e tipo, que é janela. E aí, com base nisso, ele justamente vai gerar esse resultado para a gente, garantindo ali que os tipos estão corretos. E é isso. Passar para o próximo também. Opa, agora é minha vez. Vamos lá, share. Todo mundo me ouvindo? Tô te ouvindo, cara. Ok. Present. Todo mundo vendo o slide? Sim. Uhum. Perfeito. Bem, então, a gente introduziu para vocês, né, o PyDent KI com o uso de alguns exemplos, né, de usos de agentes simples, né, e a ideia, né, justamente para poder colocar no ambiente de produção, seria você escalar essa ideia e permitir o uso de vários agentes em uma forma de programação conversacional, né? Eles vão trocar informações entre si. Seria o próximo passo no desenvolvimento. E para isso, a documentação do PyDent KI ela elabora quatro formas diferentes para você poder organizar esses agentes. O primeiro tipo seria você fazer workflows com single agent, um agente só, que é a maioria dos exemplos de PyDent AI cobre esse nível, no qual um único agente executa todas as tarefas dentro de um fluxo de trabalho definido. E é o caso mais simples de aplicação. Mas além disso, você tem outras formas também que você pode fazer os agentes literalmente conversarem entre si. E eu falo conversar num sentido mais literal do que, por exemplo, como se fossem uns microserviços determinísticos, né? Você tem aqui o uso da IA, ela permite uma maleabilidade maior do sistema.
A segunda forma seria fazer delegação, agent delegation, né? Delegação de agentes, onde um agente utiliza outro como ferramenta para executar subtarefas específicas, permitindo modularidade e especialização de comportamento. Isso é análogo a, por exemplo, em programação de sistemas, você tem um processo pai que ele cria um processo filho que fica responsável por uma certa tarefa, e uma vez que ele desempenhou essa tarefa e potencialmente retornou um valor para o pai, esse filho ele é descartado. É, O terceiro tipo seria fazer o Programmatic Agent Handoff. Esse é um outro padrão onde um agente ele é executado e em seguida o código da aplicação chama outro agente para continuar o processamento. Essa transferência programática possibilita encadear etapas de decisão. Essa aí, o análogo na arquitetura de software, seria o equivalente a você fazer um programa com a arquitetura Pipe and Filter. Pipe and Filter é um tipo de arquitetura onde você tem um processo, onde esse processo está responsável por uma certa função, um certo requisito, cumprir uma certa coisa, e aí então ele comunica o produto dele, o resultado dele para um outro agente, que então vai continuar e vai ter essa linha singular, serializada, até chegar ao final da programação. E por último, o quarto parâmetro, o quarto padrão que você poderia fazer seria fazer um controle baseado em grafo, né? Graph-based Control Flow, que é um nível mais complexo, onde se utiliza uma máquina de estados baseada em grafo para controlar a execução coordenada de múltiplos agentes, permitindo fluxos dinâmicos e paralelos. É, de todos esses quatro, eu vou apresentar para vocês duas demonstrações, que vai ser uma sobre delegação de agentes e a outra sobre Programmatic Agent Handoff. Em seguindo aqui, o primeiro exemplo que eu vou fazer de delegação de agente é um bem simples, onde a gente tem uma aplicação onde você tem dois agentes envolvidos. O primeiro agente, ele é Uhum. responsável por selecionar piadas. E o que que ele vai fazer? Ele vai, por meio de uma tool chamada Joke Factory, chamar um agente que gera piadas. Então, o que acontece? Você pode, por exemplo, no programa, eu peço para ele gerar, sei lá, três piadas. O Joke Selection Agent, ele vai delegar pro Joke Factory e falar, ó, chama esse cara aqui no máximo três vezes. E aí, então, ele vai invocar o Generation três vezes. E aí, então, uma vez satisfeito, você vai encerrar o processo. Eu tenho aqui já um exemplo. Vocês conseguem ver o VS Code? Então, no VS Code, eu até já executei aqui mais cedo um processo. Aqui você tem, indo aqui para cima, você tem o Joke Selection Agent, a listagem dos agentes. O Joke Selection, que é o processo pai, digamos assim, onde ele está instruído a usar o Joke Factory para poder gerar piadas e escolher o que ele achar que é melhor. Ele vai, no critério subjetivo dele, achar qual é melhor, e ele retorna apenas uma piada. E depois tem um outro agente, que esse agente aqui está bem solto, que é só o geração de piadas. Então, por meio da tool Joke Factory, que tem um contexto inserido e um contador de piadas, esse contador ele vai ser pautado pelo prompt do Selection Agent, é um prompt mais acima. Ele fala assim: gere uma lista de piadas com o gerador, e aí então ele vai rodar o gerador pedindo, ó, gere X piadas, né? Count piadas. Uhum. Feito isso, ele vai. Eu botei aqui ele para poder printar, só para méritos de debug, ele printar todas as piadas que ele gerou. Mas lembra, o pai ele só vai escolher uma piada. Então aqui a gente vai rodar o agente principal, que é o Joke Selection Agent, e vai pedir para ele, ó, me conte uma piada, e eu até especifiquei para ele aqui, só gera três opções, tá? Isso vai ser convertido, quando você chamar a tool, vai ser convertido para o count ter o valor 3 aqui. Então ele vai gerar e eu pedi para ele printar aqui a piada que ele escolheu. Então aqui a gente tem um prompt de execução onde ele tem três piadas. Essa piada aqui sobre computadores, essa aqui sobre cientistas e átomos, e essa aqui sobre construção. E aí então ele selecionou, porque o pai, o processo pai, o Joke Selection Agent, ele escolheu justamente essa aqui de átomos. Ele preferiu essa aqui, mas talvez num outro dia, com outro humor aí, ele preferisse o 404, não sei. Mas a ideia a gente deu essa liberdade para ele. Então esse aqui é um exemplo de delegação de agente. Continuando aqui, eu tenho outro exemplo, que é o de Programmatic Agent Handoff, onde você tem esse pipeline aqui, que o exemplo ele é relacionado à escolha de assentos. É parecido um pouco com o exemplo que o Léo apresentou mais cedo. Aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é perguntar para o usuário qual voo ele quer fazer.
Então, ele vai chamar um agente que busca um voo na dependência que ele tiver lá. É uma dependência mocada que eu tenho lá. Ele vai buscar um voo. E aí, então, uma vez que ele busque um voo, das duas, uma. Ou ele não vai achar o voo que eu quero e ele vai terminar o processo. Ou ele vai achar um voo que eu quero e ele vai, então, perguntar para o usuário um assento, né? Um assento que ele queira. Então, isso vai ter uma série de restrições de preferências que o usuário vai especificar e que o agente tem que seguir. Então, vamos para esse exemplo agora. É o Programmatic Agent Handoff. A gente tem aqui o, o detalhe de voo, que é o número de voo, e tem aqui um sinal de falha. Esses aqui são dados de validação que o PyDynamic vai usar nos outputs dele, para poder estruturar bonitinho. Primeiro, você tem o Flight Search Agent, que vai fazer exatamente isso. Ele vai usar uma tool de Flight Search para poder achar um voo e dado origem para um dado destino. E o que acontece? A gente tá meio que roubando aqui, mas é só para propósito de mock. A tool em si, ela tá fazendo o quê? Ela tá limitada a sempre retornar um código de voo. Então, quando eu vou falar para ele, não importa se eu disser, eu quero ir para as Bahamas, eu quero ir para Curitiba, eu quero para sei lá o quê, ele só vai retornar esse aqui. Num exemplo mais complexo, a gente poderia fazer uma estrutura aqui com uma listagem de flight details, vários objetos flight details, onde teria voos para Curitiba, para São Paulo, para sei lá o quê, e aí então eu falo, eu quero ir para São Paulo, ele vai escolher exatamente aquele. É, então, é, aqui tem a definição de achar o voo, que ele pergunta por onde é que você gostaria de voar. Ele chama o Flight Search Agent e ele vai tentando, ele vai retentando, né? Ele tem 3 tentativas para poder achar um voo que eu quero. Do contrário, ele vai encerrar o processo. Lembrando, era aqui o diagrama, né? Ele vai ter 3 tentativas aqui, e aí então ele vai encerrar, e se ele, das 3 tentativas ele não achar uma coisa que ele quer, numa coisa que o cliente queira. Então, passado essa etapa, agora a gente vai, já descobrimos o voo, a gente vai agora descobrir as preferências do agente. E aqui é vital a gente entender as restrições do domínio, as restrições do assento. No caso, o que ele está dizendo aqui, né? Os assentos, eles estão definidos aqui, seat preference. Você pode ter fileiras, que são enumeradas de 1 a 30, e você pode ter o assento em si, a coluna, digamos assim, que ela vai de A até F. E a ideia aqui no System Prompt do agente que vai usar esse seat preference, repara, o output dele, ele é um seat preference, que vai ser esse objeto que vai ter dois atributos. Ele vai extrair a preferência e ele vai perguntar assim, ok, quer dizer, ele vai especificar as regras aqui, o System Prompt. Ó, o A e o F são de janelas, porque eles estão nas extremidades. A fileira 1 é a primeira e ela tem espaço extra para as pernas. E aqui as fileiras 14 e 20 também tem espaço extra para as pernas. E aí então o agente ele vai fazer um prompt lá para o usuário perguntando que seat você quer. Então ele vai rodar e aí baseado nessas restrições aqui, ele vai me indicar algum assento aí que seja mais adequado às restrições que eu dei para ele. Eu vou literalmente escrever em forma livre assim e ele vai me jogar em algum assento que for interessante. E claro, se ele não entender, ele vai colocar aqui, ó, não consigo entender, por favor, bote Uhum. de novo, né? Fala de novo. Então vamos rodar esse exemplo aqui para poder ver o que acontece. Primeiro ele vai perguntar para onde é que eu quero voar. E como eu já falei, ele tá preso aqui no AK-456. Então eu vou falar só assim, ó, cara, eu quero viajar, eu quero ir para São Paulo. Então ele vai demorar um pouquinho só por causa do tempo da API. Tá bom, então ele achou o voo AK-456, que ele estava preso, e aí então ele pergunta qual assento que eu quero, e agora vai ser a diferença. Bem, vamos Uhum. ver aqui, vamos brincar um pouco com esse prompt. Aqui, o A e F são de janela, e a fileira 1, 14 ou 20 tem espaço extra de perna. Então eu vou fazer um prompt aqui, o seguinte. Eu vou falar assim, Emma, eu sou uma pessoa muito grande. Also, eu também, é, and I like windows. O que eu fiz aqui nesse prompt? Eu sou uma pessoa muito grande, eu gostaria de sentar no meio do avião, e eu gosto de janelas.
que isso quer dizer? Eu estou querendo direcionar ele para parar basicamente nas fileiras 14 e 20, porque elas são fileiras que têm espaço extra, e eu quero ficar na janela. Então eu espero que seja ou 14A, ou eu vou até rodar já. É, seja ou 14A ou 14F, ou 20A ou 20F. Eu espero esse aí. Talvez esse middle of the plane ele confunda em termos de coluna, tá? Mas como eu coloquei janela, talvez ele fixe melhor para outra direção. Vamos ver se ele consegue entender esse prompt aqui complexo. Uma pessoa meio prolixa, né? Um cliente meio prolixo, eu achei que eu sou aqui. Então ele conseguiu, ó, fileira 14, city A. Então repara que ele conseguiu detectar exatamente essa nuance aqui no meu prompt, mesmo sendo bastante prolixo. Então esses são os dois exemplos que eu queria passar para vocês. Uhum. Voltando aqui, então só recapitulando, são quatro formas diferentes de você poder programar esses agentes. E cada uma delas vai depender do contexto que você está trabalhando. Mas repara que com o uso da IA, a validação do PyDentic Uhum. tradicional ela é reforçada com o quê? Guardrails do prompt, do system prompt que você define, e também o guardrail da saída, né? Repara aqui que quando eu pedi para ele imprimir esse seed preference, isso aqui é um formatado dessa classe aqui. Ele printou o objeto seed preference. Ele fez isso. Ele não fez um tipo, eu acho que seria melhor para você isso, uma forma meio estocástica, né? Uma forma meio aleatória. Ele printou exatamente o valor que eu queria. Então isso aí permite eu integrar em sistemas mais avançados. Aí da minha parte é isso. Agora, se eu não me engano, é a parte do Thiago. Ó, boa tarde. Thiago, estamos te ouvindo? Alô, alô. Foi mal, Oi. porque o fone tava mutado. Boa tarde, gente. Deixa eu transmitir minha tela. Transmitindo minha tela. Espero que vocês estejam vendo. Ah, então, depois que a gente chega na parte de montar o sistema multi-agentes, acho que é importante a gente tentar avaliar e ver se o que o nosso agente que a gente montou ele faz sentido, se ele está realmente elaborando respostas concretas e que é o que a gente espera que ele faça, executando suas ações, né? Para isso, o PyDent AI ele ele elaborou uma biblioteca à parte também, que é justamente só para avaliar esses agentes e LLM no geral também. Então, basicamente, vamos explorar um pouco mais sobre o Pydantic Vols, que engloba justamente todos os aspectos do Pydantic AI, só que de uma forma mais especializada em formar e avaliar esses sistemas que a gente cria, né? Então, resumindo, ele é um framework Python também, né, para avaliar sistemas de IA, baseados em LLMs ou coisas que não são determinísticas, né? Então, como é que ele funciona? A estrutura básica do Pydantic Evolve geralmente envolve você começar com a criação de cases, que são justamente casos, né, para você que você vai testar a LLM. Então você vai colocar um input qualquer que você quer testar e você espera que para determinado input a resposta uma seja um nome ou algo do tipo. E você quer avaliar se o que de fato a gente vai gerar vai ser o que você esperava dado aquele input. Como os sistemas são multi-agentes, às vezes um input você pode atravessar por vários agentes até chegar numa resposta final esperada. Então, isso parece simples. Eu vou mostrar um exemplo, um simples, mas ele também pode ficar sendo complexo e ser mais interessante ainda propor esse sistema de avaliação de modelos ou de agentes de IA, né? E depois disso você faz um dataset, que é justamente uma junção de cases, e você, no final das contas, é, junta todos esses cases e coloca para rodar todos esses cases dos datasets com os evaluators que você criou. Podem ser avaliadores que você precisa para o seu domínio, ou Pydantic que também oferece alguns avaliadores comuns, como tipo, o equals, né? Ou seja, eu quero que seja exatamente esse output, que pode ser interessante. É, ou até o que você cria mesmo por algum critério seu. Eu vou mostrar algum exemplo com isso. E também o Judge, que é uma própria LLM que avalia as respostas. E isso é bem interessante já ter pronto na biblioteca, que você não precisa se preocupar muito com isso. Vou mostrar aqui o exemplo. A gente começa bem simples, né? Eu crio um dataset em que eu tenho casos. E os reveladores que eu vou usar vão ser o equals, eu quero que a resposta seja igual ao tipo de esperado que eu botei. Um fuzzy, que vai ser uma coisa por similaridade mesmo, e até um judge. No judge, eu vou colocar a instrução a seguinte: avalie se a resposta do modelo aborda corretamente a pergunta e considere que referência é semântica. A importância de usar o judge é justamente para a semântica. Você não consegue avaliar a semântica por alguns outros espécies de avaliadores. Acho que hoje em dia o mais simples ou o melhor para fazer isso realmente é o judge, que é uma própria LLM avaliando, né?
e foca na precisão factual e na completude. Então, eu quero que ele cheque se aquilo é verdade. Os casos que eu coloquei são casos bem simples, algumas perguntas bem amplas, né? Tipo, qual é a capital da França? Aí eu quero que ele responda Paris. Eu boto os metadados gerais, assim, sobre dificuldade, e vou seguindo, né? Quem ganhou o Prêmio Nobel da Química em 2020? Eu espero que a resposta dele seja algo como: o Prêmio Nobel de Química em 2020 foi concedido a os vencedores. E por assim por diante para outras perguntas, como quais são os quatro níveis de escopo variável com a regra de escopo do Python, né? Eu quero que a resposta dele seja essa e assim por diante. Bom, quando eu rodo isso, eu rodo os datasets, esses avaliadores, né, do modelo, eu consigo chegar a algumas respostas. Por exemplo, ele gera um report já pronto no próprio Pydantic Vols, em que eu tenho o case, o ID do case que eu defini, o input, a pergunta, o output que eu esperava, e o output que eu recebi da LLM. Ele me respondeu: a capital da França é Paris, que é um pouco diferente do output que eu esperava, que é Paris. Mas semanticamente está certo, né? Realmente disse que a capital da França é Paris, ele só botou umas palavras a mais, umas letras a mais. Tanto que no de similaridade ele dá um score bem baixo, né? Aí ele me mostra a razão, né? O judge me diz por que que ele acha que aquilo está certo. Ele fala que a resposta menciona corretamente que a capital da França é Paris, que é um fato preciso e completo. Por mim tá show essa avaliação dele aqui, pra mim vale. Agora, no caso de baixo, que é quem ganhou o Prêmio Nobel da Química em 2020, eu esperava que ele me respondesse que foi a Emmanuelle Charpentier e o Jennifer Doudna. E o output que ele me deu foi que quem ganhou o Prêmio Nobel foram nós cinco do grupo: Pedro, Eduardo, Eric, Leonardo e Thiago. Estranhamente, né? Esse score, ele passa na nossa similaridade, que eu botei um threshold de 65%. Então, a resposta que eu esperava estava igual por esse score, né? Por esse avaliador, estava com razoável. Então, eu não verificaria justamente esse caso em que a semântica, ou seja, quem ganhou o fato, quem ganhou esse prêmio, estivesse errada, né? Aí o judge, ele justamente vai julgar esse caso e falar: pô, não, isso está errado. A resposta menciona pessoas que não ganharam o prêmio 2020 e, portanto, não é factualmente correta. Em alguns outros casos que eu rodei, ele menciona que justamente as pessoas que ganharam foram a Emanuele e a Jennifer Adorno, né? Então, ele pode dar uma variada, mas ele provavelmente vai julgar certo se ele tem esse domínio de conhecimento, né? Para as outras, ele faz a mesma coisa. Na outra métrica de similaridade, ele não passa, né? Ele muito baixo. Mas no Judge, ele fala: pô, ele me deu local, enclosing, global e built-in, né? Mesmo que a resposta que ele me deu fosse grande. Aí, para tudo isso, ele passa e no fim ele me dá um report completo sobre como é que esse agente está funcionando, né? Nesse caso aqui, o agente ele é só realmente um input no GPT-4a Mini, né? Então, é um caso mais simples. Mas se a gente complicar um pouco mais, se a gente for, por exemplo, um exemplo parecido que o Eduardo acabou de mostrar, dos tickets, tickets não, dos voos, mas mudando para o domínio de encontrar o ticket mais barato, a gente pode fazer dois agentes. Deixa eu mudar um pouco aqui, porque eu não consigo ver direito os arquivos. Beleza. Eu quero ter dois agentes. Um que vai extrair todos os detalhes de voos de texto e retornar uma lista, e o outro que ele vai encontrar o voo mais barato dado uma lista. Essa lista, no caso, seria um suposto contato com uma API, né, que eu pegarei todos os voos daquele site, ou todos os voos daquele tipo. Para estruturar isso de forma mais simples, eu coloquei como se fosse uma string, mesmo grandona, com vários voos diferentes. E eu quero avaliar isso, eu quero avaliar esses modelos. Para isso, eu vou criar dois critérios meus. Se ele já achou o voo mais barato, se ele, que voo que ele achou é realmente mais barato, então eu retorno se o preço está correto, que é o que eu esperava que ele retornasse, ou se ele encontrou um voo ainda mais barato, que isso pode dizer que não necessariamente eu estou com o teste que eu criei para esse caso, pode ser que esteja errado ou desatualizado, ou até mesmo ele tenha encontrado algum voo errado. Então, às vezes eu quero avaliar isso. E o outro critério é justamente se ele vê se o voo corresponde à origem, destino e o preço que eu justifiquei no output esperado, né? Então vamos ver aqui um exemplo prático, né? A mesma coisa com o exemplo anterior, do que a gente faz na consulta, só que agora a gente vai usar os agentes. A gente coloca como input: eu quero um voo de Guarulhos para o Galeão mais barato no dia 10 de 1, vamos supor que é 10 de 1, 10 de janeiro de 2020, 2025. Beleza. Eu vou colocar aqui realmente. O preço tem que ser. Eu quero que ele me retorne Guarulhos, Galeão,
é o preço 210 encontrado como true. E se eu rodar o arquivo, eu vou fazer isso para todos esses casos aqui que eu testei, né? E eu vou ver se ele vai passar nos meus critérios base, né? Que seria se ele é o mais barato e se ele tem realmente, se ele valida se os voos de saída e de chegada e de saída estão certos, né? É, não mencionei, mas eu também coloquei mais um. Onde que tá mesmo? Esqueci agora. Amém. Não. Não, de qualquer maneira, eu botei para avaliar, além dos dois critérios, eu botei um judge que ele vai só comparar a resposta que o agente me entregou com a resposta que eu esperava e vai fazer uma avaliação se ela tá fazendo sentido também. Porque às vezes o critério, nesse caso o critério é direto, mas pode ser que não vale, né? Por exemplo, no primeiro caso aqui, ele não encontrou o voo mais barato, tinha um voo mais barato que esse, que ele tinha um voo mais caro, na verdade, né? E ele me entregou um Mas, voo cara, mais caro. Exato. Aí ele vai me dar a razão aqui, o output indica que eu tenho um preço maior do que o esperado, o que é inconsistente com o output esperado. E ele vai aplicando isso para todas as lógicas, né? E a grande parte aqui ele vai passar, explicar e tudo certo. E nos últimos aqui eu coloquei um exemplo meio roubado, assim, que o preço era muito barato, e ele explicava, e um que era o preço era muito caro. Então, ele não deveria passar necessariamente nos critérios. Ele pode até ser aprovado nos critérios de encontrar mais barato, ele encontra um quase mais barato, e no dia entrada e saída. Mas o Judge pode ser que ajude com isso também. Então, é mais uma forma da gente avaliar e tentar entender o que que ele está pensando ali, talvez, do que necessariamente só botar um score, né? Tipo, uma avaliação de pontos. Seguindo, para finalizar, encerrar, o Pydantic aí também oferece algumas integrações. Eles implementaram o Pydantic Lockfire, que é uma plataforma de observabilidade, né, para você ver requests e entender como é que está funcionando essa questão em produção dos agentes. Então, mais uma questão interessante. Ele também tem essa questão de durable execution, que eles chamam, que é execução durável. Então, acho que o Eric comentou bem isso, que é tipo, se ele tenta uma se ele encontra uma falha, ele tenta voltar. Se ele não, se ele acaba encontrando uma inconsistência, ele tenta se consertar. Então, ele acaba sendo importante para isso. Isso esse não mencionou uma extensão da documentação para integrações, né? Por isso que a gente está mencionando aqui também. Mas eles também fizeram parte do. Eles também têm integrações com o ADE UI, que é um protocolo para interface com a gente, né? Interação de usuário com a gente. E eles também fizeram a biblioteca Fast A2A, que é o protocolo da Google para a gente, né? De comunicação entre agentes. Então, eles também têm essas integrações com o Pydantic AI e tudo isso fica um pouco mais fácil com essa biblioteca. Bom, obrigado. Acho que essa foi a nossa apresentação.